movimento retilíneo uniforme, o tal do MRU. Que características o objeto precisa ter para ele descrever esse tipo de movimento? Então, vamos anotar aqui as principais. Primeiro, movimento significa dizer que um objeto se afasta ou se aproxima de um referencial. Então, ele possui uma velocidade em relação a esse referencial. Retilíneo significa dizer que a trajetória, o caminho por onde esse objeto vai, é sempre reto. E uniforme, isso indica dizer que a velocidade dele nunca vai mudar. É sempre a mesma do início ao fim. Isso é um MRU, um movimento retilíneo uniforme. A definição formal para isso é aquele movimento em que a velocidade escalar instantânea, ou seja, a velocidade que o objeto tem em cada momento, é constante e diferente de zero. A todo momento ele sempre vai ter a mesma velocidade. E de modo que o móvel sofre iguais variações de espaço em intervalo de tempos iguais. Ou seja, se eu pegar a cada segundo, ele sempre vai andar o mesmo tanto. Para a gente poder entender isso, olha essa imagem aqui. Ó. Então eu separei o movimento, entre aspas, desse objeto, certo? Em 4 instantes. Né? Um instante igual a 0, um instante igual a 1, um instante igual a 2 e um instante igual a 3. Beleza? Em unidades do tempo em segundos. Beleza. Em cada instante ele ocupa uma posição diferente. Uma posição inicial, uma posição S1, uma posição S2, uma posição S3. Agora, se nesse intervalo de tempo aqui, ó, de 1 segundo, ele andou 10 metros, significa dizer que no próximo intervalo de 1 segundo, ou seja, no próximo intervalo de tempo igual a 1 segundo, ele vai andar 10 metros. E no próximo intervalo de 1 segundo, ele vai andar mais 10 metros. Isso aqui seria exatamente isso aqui, ó, de modo que o móvel sofre variações de espaços iguais em intervalo de tempos iguais. A cada 1 segundo que eu escolher ao longo dessa trajetória reta, ele vai andar sempre essa distância que eu supus aqui de 10 metros. Isso indica dizer que a velocidade desse cara é de 10 metros a cada segundo. Ah, professor, e se a velocidade dele fosse 30 metros por segundo? A cada segundo ele andaria os 30 metros. Em intervalo de tempos iguais, ele sempre andaria exatamente a distâncias iguais. Ok? Então, entendido isso, agora vamos expandir esse conhecimento. Nós já vimos a velocidade escalar instantânea, V, já vimos a velocidade vetorial média, beleza, na aula anterior, e vimos também a velocidade escalar média. Como esse móvel sempre anda em linha reta, sempre no mesmo sentido, essas duas velocidades coincidem, a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média. Mas no MRU nós temos sempre a mesma velocidade em cada momento. Imagine o seguinte, imagine que na sua escola, lá você tem os 4 bimestres, e em todos os bimestres você tirou 8 de nota. Qual vai ser a sua média, a média aritmética da sua nota? Vai ser 8 mais 8 mais 8 mais 8 dividido por quantidade de notas que você teve, que no caso são 4 bimestres, dividido por 4. Você vai ter média 8. Ou seja, se tua nota a cada bimestre não muda, é sempre a mesma, a tua média também vai ser o mesmo valor, 8. Significa dizer, então, que a velocidade escalar instantânea ela vai ser igual à velocidade vetorial média e igual à velocidade escalar média. Aqui a gente não vai ter nenhuma diferença. Agora, por que a velocidade não sofre nenhuma alteração ao longo do tempo? É porque neste movimento, no MRU, ele não apresenta uma grandeza física chamada aceleração. A aceleração vai ser o nosso conteúdo da nossa próxima aula. Mas, entre aspas, em resumo, de maneira bem mais simplificada, o que é a aceleração? A aceleração é a grandeza física que indica a mudança da velocidade ao longo do tempo. Mas, ora, no MRU a velocidade não muda, ela é sempre a mesma. Então, a aceleração vai ser nula. No MRU, o movimento ele possui aceleração igual a zero. O objeto móvel que anda em MRU, ele não possui nenhuma aceleração. A força resultante sobre esse corpo é exatamente nula.